Os mandados foram cumpridos no Sindicato Rural de Iturama, em escritórios e residências em União de Minas e também nas cidades paulistas, Jandira e São Paulo capital. A Polícia Militar apreendeu computadores, documentos, celulares, além de R$260 mil em cheques e mais de 35 mil em dinheiro. Um produtor e um funcionário dele foram presos. A Polícia Militar prestou apoio em mais uma importante operação capitaneada pelo Ministério Público, pelo GAECO, e foi empregado um total de 32 policiais militares em 12 viaturas. Foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão e 2 mandados de prisão, executados nas residências dos investigados, bem como nas sedes dos sindicatos de União de Minas e outras cidades também. A investigação começou no ano passado, depois de uma abordagem feita pela Polícia Militar a uma carreta carregada com cabeças de gado sem nenhuma documentação. Nessa ocorrência, a polícia notou a intervenção do Sindicato Rural de Iturama para conseguir contornar a situação, o que chamou a atenção da Receita Estadual, que depois de análises encontrou vários indícios de crimes fiscais. A denúncia foi repassada ao GAECO de Uberaba. Bom, o início de todo o trabalho foi através de um boletim de ocorrência que nos chegou ao conhecimento de uma apreensão de gado sem documento fiscal na região de Iturama. E a partir daí nós começamos a fazer a investigação, qual era a procedência do gado, de quem pertencia, e foram emitidos documentos depois, logo após essa ocorrência, foram emitidos, a posterior à própria abordagem policial, foram emitidos documentos fiscais através dos sindicatos. Isso que chamou a atenção nossa para poder iniciar todo o processo de investigação. De algumas fazendas existiam, a gente chamava de um estoque virtual de gado. Ele tinha uma quantidade mais, pelos sistemas todos você conferia, existia uma quantidade muito superior ao real existente. Então isso indicava que haveria muito mais notas do que próprio gado ali dentro. Essas notas eram utilizadas para ser fornecida para outros produtores que precisassem, para dar saída, para simular uma saída, para poder apresentar em bancos, para poderem obter empréstimos, sendo um estoque da fazenda. Então, você pode usar para todas essas finalidades. A investigação apurou que o grupo criminoso agia usando o chamado rebanho virtual. Os animais eram registrados formalmente no nome do produtor, mas o gado não existia na propriedade. Dessa forma, eles criavam também um estoque de documentos, como guia de transporte de animais e notas fiscais frias, facilitando a venda de gado para outros estados sem o pagamento de impostos. O GAECO vai aprofundar a investigação para saber se os produtores contavam com a ajuda de funcionários do Sindicato Rural, que têm acesso ao Sistema Público de Defesa Agropecuária. Só nessa propriedade, no período investigado, nós temos que foram ali poucos meses, 3, 4 meses, ela movimentou mais de 2,5 milhões de reais em vendas. Então, a gente acredita que outros produtores se beneficiavam disso. E são mais de uma propriedade e agora a gente espera, com as buscas e apreensões, até nos sindicatos, órgão agropecuário, residência dos alvos, poder ampliar, porque a gente sabe que essa fraude parece não ficar restrita a isso. O sindicato surgiu, por enquanto, como suspeitas de estar, talvez, favorecendo esse esquema. Mas não tem nenhum nome particular envolvido, Então, as buscas são justamente para ampliar isso. As investigações se voltaram aos donos da propriedade e ao capataz. Durante as investigações, chegou o contador e o funcionário de um outro sindicato e eles viraram alvos também. Então, agora sim, se há uma participação criminosa do sindicato, ou de outros órgãos, isso vai ser alvo dessa análise dos materiais apreendidos. Não só o imposto que deixa de entrar, que a gente tem que se preocupar também com o próprio controle de rebanho do Estado, porque às vezes você está recebendo um gado que você não sabe a verdadeira origem dele, que pode estar trazendo alguma coisa que pode contaminar o próprio rebanho do próprio Estado. Então é uma coisa que, além do imposto, tem a economia estadual toda em cima disso. Segundo o GAECO, apenas de junho a setembro do ano passado, o grupo movimentou mais de 2 milhões de reais em vendas. Pelo menos 1 milhão é resultado de operações simuladas para a sonegação de impostos. Por causa do prejuízo aos cofres públicos, a Justiça determinou o bloqueio de 1,5 milhão de reais
dá conta de 3 investigados da operação. Os envolvidos podem responder pelos crimes de organização criminosa, falsidade documental, manipulação de informações do sistema público, lavagem de dinheiro e sonegação fiscal. O nome da operação Baby Beef faz referência ao gado que é abatido precocemente. Foi um nome sugerido pela Receita Estadual e ela se refere à questão dos animais precoces, né? Que fornecem o famoso Baby Beef, uma carne macia, suculenta. E esses animais cruzavam a fronteira de Minas Gerais de forma clandestina, fraudatória, eram lá vendidos. E a gente percebe pelas investigações que o grupo estava plenamente seguro, realizava isso de forma macia, suave, sem preocupação nenhuma, né, descumprindo a lei. Agora mudou.